Olá, pessoal. Na nossa revisão de história, concluindo o nosso assunto, revisando sobre o conceito da Segunda Revolução Industrial e a Guerra Civil Americana. Que conceito nós temos falando sobre a Segunda Revolução Industrial? Sabemos que ela iniciou na segunda metade do século XIX e terminou durante a Segunda Guerra Mundial, envolvendo uma série de desenvolvimento dentro da indústria química, elétrica, de petróleo e de aço. A segunda revolução industrial foi um aprimoramento e aperfeiçoamento das tecnologias da primeira revolução. Com o passar do tempo, vocês viram que muitas coisas foram sendo construídas, foram se modernizando nesse campo industrial. A segunda revolução industrial foi um aprimoramento e aperfeiçoamento das tecnologias da primeira revolução, como já foi dito. Esse período marca também o advento da Alemanha e dos Estados Unidos como potências industriais, juntando-se à França e ao Reino Unido. Então, essa euforia de desenvolvimento nessa segunda fase da Revolução Industrial durou até 1873, quando se deu uma crise econômica. As razões dessas crises, como nós vimos, não foi definida, ainda não estão completamente explicadas, mas ela está associada à queda do consumo e o alto aumento da concorrência entre os setores da economia industrializada. Boa parte dos países do mundo sentiram essa crise, que durou até 1895. Já em meados do século XIX, a livre concorrência, empresas lutando pelo lucro, foi sendo superada pela concentração de capital e na monopolização do mercado. Certo? Na primeira Revolução Industrial, de 1780 e 1840, a produção do algodão representou a principal fonte de divisas para os cofres ingleses. Entretanto, nos primeiros anos da década de 40 do século XIX, o esgotamento das possibilidades de crescimento dessa indústria provocou na Inglaterra uma série de crises econômicas. Os mercados estavam abarrotados e a margem de lucro dos investimentos caiu vertiginosamente. Essas dificuldades se refletiam nos outros ramos de atividade, que dependiam da continuidade do processo de industrialização iniciada com a fabricação de fios e tecidos de algodão. Vocês lembram que na primeira revolução justamente era formado nas indústrias têxteis, na fabricação de fios, de tecidos e algodão. Então, nesse período, era preciso descobrir novas alternativas de investimento que representasse a aplicação lucrativa para os recedentes de capital gerado na indústria do algodão. Com o aperfeiçoamento das locomotivas a vapor, inventada na década de 1820, essas alternativas surgiram. Então, a partir daí, começou o desenvolvimento das ferrovias, das indústrias, da parte econômica, toda voltada justamente para o aperfeiçoamento das indústrias para a segunda revolução industrial. Certo? Então, veja só o conceito do que foi dado. Primeiramente, como surgiu, quais foram as potências que mais foram expansionadas, Teve a expansão das indústrias, quais os produtos foram para o mercado e por que as crises foram as mais concentradas, Vocês viram que foi a queda do consumo e o aumento da concorrência entre os setores da economia industrial, do produtos industrializados. Então, isso aí já é a base do que foi a segunda revolução industrial. Em algumas partes da Revolução Industrial foram citados também curiosidades como, os efeitos dessa segunda revolução. Está incluso os navios de ação movidos a vapor, a aviação e a introdução do avião, técnica de automação, o processo de industrialização do controle de máquinas, os bens de consumo, que foram os enlatamentos de comidas, a refrigeração mecânica, sistema de refrigeração, a invenção do telefone eletromagnéticos, certo? Houve muitas causas e consequências nesse período, E seguindo falando sobre a Guerra Civil Americana, que aconteceu nos Estados Unidos, entre o norte e o sul do país,
e resultou no fim da escravidão em todo o território americano. Essa é a parte que a gente está falando, é justamente falando sobre a Guerra Civil Americana, né? Ou Guerra de Secessão. Foi um conflito que ocorreu entre o norte e sul dos Estados Unidos entre 1861 e 1865. A guerra aconteceu após o clima de tensão gerado pelas eleições de 1860 que elegeram o presidente Abraham Lincoln, representante do norte. Mas por que havia essa tensão entre as duas regiões do país? Então, ressaltando que esse período de guerra civil americana e o nascimento de uma superpotência ou de uma potência, isso ocorreu justamente depois da independência. Os contrastes entre as economias praticadas nas diferentes regiões dos Estados Unidos acentuaram. No norte, predominava a produção industrial, que utilizava a mão de obra dos imigrantes europeus. A produção das indústrias levaram vantagem na concorrência com produtos importantes. No sul, a produção agrícola era feita em grandes latifúndios por numerosa população de escravos de origem africana. O produto característico dessa agricultura era o algodão, vendido à Inglaterra, que por sua vez vendia produtos industriais para os Estados Unidos. Então, aí ressaltando aí, falando sobre a Guerra Civil Americana e o nascimento de uma grande potência, tudo baseado no desenvolvimento técnicos e na produção em massa. Então, fez duas relações, segundo a Revolução Industrial e a Guerra Civil Americana, o que uma influenciou na outra. A primeira revolução, falando sobre a segunda revolução industrial, vimos que foi o aperfeiçoamento da tecnologia. Já a Guerra Civil Americana estava ressaltando na política econômica relacionada à industrialização de produtos importados, né? E estava a divisão entre o norte-americano e o sul-americano, certo? Então, este é o nosso assunto. É um resumo básico. Vocês vão continuar da página 10 até a página 15, certo? Estude para avaliação. Anote as crises, os conflitos, o surgimento, né? O que foi todo esse processo da Segunda Revolução e falando sobre a Guerra Civil Americana, certo? Até a próxima aula e bons estudos.